A palavra do Senhor diz assim: de Siti enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Diga aí, pousaram ali. Eu creio aqui que tudo na nossa vida existe um propósito determinado pelo Senhor. A palavra que fala, eu não vou ler o texto todo, mas ele diz que Josué, ele sucedeu a Moisés. Moisés morreu, mas o Senhor sempre deixa alguém, né, que possa conduzir a obra dele. E Josué, então, ali, né, foi ordenado pelo Senhor que ele fosse até aquela terra de Jericó. Era uma terra boa, era uma terra que o Senhor havia enviado eles para conquistar aquela terra. Então Josué enviou para saber como aquela terra encontrava-se, o que tinha naquela terra, como era, né, as pessoas que estavam naquele lugar. Enviou 2 espias àquela terra de Jericó. E a palavra do Senhor diz que quando ele enviou aqueles 2 espias até a terra de Jericó, eles se hospedaram na casa de uma prostituta. Aos olhos dos homens, talvez você diga: mas meu Deus, como é que os homens de Deus foram se hospedar na casa de uma mulher prostituta? Muitas vezes a gente fica fazendo muita acepção de pessoas. Eu vejo hoje que se nós pregássemos mais o evangelho sem fazer muita acepção de pessoas, muitas igrejas estariam lotadas de pessoas hoje. Porque nós fazemos muitas vezes acepção de pessoas. E quando aqueles homens ali, eles foram enviados àquele lugar, o Senhor já havia destinado que eles entrassem naquela casa daquela mulher, uma mulher prostituta, uma mulher que em outras versões meretriz. Ele entrou naquela casa ali e se hospedou naquele lugar. Por que isso? Porque o Senhor, ele tem prazer em ser um instrumento de transformação na vida de pessoas. Quando o Senhor foi até a casa daquela mulher, da mulher chamada Raabe, que foi a prostituta, o Senhor já estava ali com algo determinado para a vida daquela mulher. O Senhor já tinha algo a fazer na vida daquela mulher. Ele estava ali enviando pessoas para serem um instrumento de transformação na vida daquela mulher. Porque eu creio e eu vejo que aquela mulher, ela não queria mais ser prostituta. Quem é que quer ser prostituta? Muitas vezes a pessoa, ela entra nessa vida por causa da situação financeira, por causa da vida que ela levou, por causa das coisas que ela viveu, e ela entra nessa vida. Mas assim como ela e tantas outras que estão aí fora, ela não queria mais viver aquela vida. E o Senhor, então, ele começa a mudar, ele quer mudar aquela situação daquela mulher, e ele envia então 2 espias àquela terra, e justamente que ele entrasse na casa daquela mulher, porque o Senhor queria fazer uma transformação na vida daquela mulher, assim como ela havia pedido. Eu creio que ela já estava pedindo: Senhor, eu não quero ser mais prostituta, eu não quero mais viver essa vida, eu quero, Senhor Deus, ser um instrumento do Senhor, eu quero ser alguém que possa mudar vidas, eu quero ser alguém que possa transformar, que possa curar, que possa libertar vidas, Senhor. Eu creio que ela já estava clamando pelo Senhor por isso. E o Senhor então envia aqueles 2 espias à sua casa para que ela pudesse receber uma transformação. Se nós pudéssemos parar um pouco e pensar no poder que há dentro de nós. Muitas vezes a gente acha que nós não temos poder para transformar uma vida, para libertar uma vida, para curar uma vida, para restaurar uma vida, mas o poder, ele já está aqui dentro de nós. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, vem o poder habitar dentro de nós.
E quem é esse poder? O Espírito Santo de Deus. Ele vem habitar em nossas vidas. Eu lembro que em um determinado momento, nós estávamos num encontro, e era num sábado de noite, já, né, o sábado é assim, um pouco puxado, e nós estávamos já descansando, eu e o pastor. E chegou uma irmã lá, que o que eu estou falando é justamente sobre isso. Às vezes a pessoa ela não entende o poder que há na vida dela. E ela não usa esse poder em favor, né, das vidas que o Senhor tem aí fora. E nós estávamos no encontro e era já de madrugada, a irmã chegou lá na porta, na janela do quarto. Quer dizer, ela chegou e bateu bem devagarzinho. Pastor, eu disse, meu Deus, será que isso aqui é meu sonho? Ou será que é alguém batendo nessa janela? E ela bateu de novo, pastor. E o pastor dormindo, né? E eu ouvindo, mas eu estou achando que isso não é a voz de ninguém. Deve ser alguém, eu devo estar com muito sono, eu estou ouvindo a voz aqui de alguém chamando. E aí ela bateu de novo, ô pastor. Aí foi na hora que o pastor se assustou e levantou assim de vez e disse, pastor, tem uma irmã que está ali endemoniada, pastor. O que a gente faz? Ela não está deixando ninguém dormir. Aí o pastor disse, vá lá e ore, minha irmã. Aí a irmã, mas pastor, minha irmã, use o poder que há em você. Muitas vezes a gente não acha que existe um poder dentro de nós, mas o poder já está em nós. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos selados com Ele, com esse poder, que chama-se Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente não usa esse poder que há sobre nós. A palavra do Senhor diz que nós, né, curaríamos enfermos. Libertaríamos pessoas endemoniadas, né? Que nós iríamos e faríamos coisas muito maiores do que o Senhor fez nesta terra. Nós precisamos entender que há um poder sobre nós. Esse poder precisa ser usado em favor do reino. Esse poder precisa ser usado em favor da nossa nação, queridos. Muitas vezes a gente não usa esse poder que há em nós em favor da nossa nação, curar pessoas que estão aqui. Ontem a gente estava comentando lá em um lugar, falando sobre aqui a quadra do São Caetano. Eu dizendo, gente, ali só Jesus para dar graça naquele lugar. E eu dizendo assim, nós precisamos ser mais instrumentos de Deus sobre essas vidas. Não fazer acepção de pessoas, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Talvez aquela vida que está ali, praticando aquela atitude, tomando aquela atitude, seja alguém que vai ser um grande profeta na mão do Senhor, seja alguém que vai ser um evangelista, uma pessoa que vai ser usada para libertar esta nação. Nós precisamos usar o manual, porque muitas vezes a gente compra um aparelho, todo o aparelho que nós compramos, ou qualquer material que nós compramos, ele sempre vem com manual. Muitas vezes a gente não sabe usar o aparelho porque a gente não usa o manual. Não é assim. Às vezes você pega um aparelho, você compra, você fica empolgado, pô, ganhei um celular novo, tal, que lindo esse celular, e vai usando, e de repente o celular começa a fazer algumas coisas que você nem sabe, né? Não desconhece aquilo porque você conhecia no outro, esse já é outro, tem algumas aplicativos, algumas coisas a mais que você não conhece. Mas se você tivesse lido o manual do fabricante, com certeza você não estaria se perdendo em relação a como usar o manual, a como usar o aparelho. A mesma coisa somos nós. Nós precisamos usar mais esse manual que está dentro de nós. Usar esse manual em favor do reino de Deus, em favor daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes estamos como um aparelho que temos até há muito tempo, nós temos esse aparelho, ou talvez ganhamos sem saber fazer o uso correto do aparelho. O que precisamos fazer? Nós precisamos recorrer ao manual. E quem é o manual? É o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. E hoje o Senhor quer que você use este manual de maneira correta. Ele quer que você faça uso desse manual para que você seja um instrumento nas mãos dele. Nós só vamos ser um instrumento nas mãos do Senhor quando nós soubermos usar o manual que está dentro de nós. Quando nós dermos lugar a esse manual, quando nós observarmos o que o manual diz, porque quantas vezes o manual diz, vá até ali e você não vai, fale da palavra e você não fala,
ore por essa vida e você não ora. Nós precisamos ter acesso a esse manual, porque é tempo de nós sairmos da zona de conforto. Nós estamos vivendo, queridos, dias difíceis sobre a terra. Isso é claro. Não podemos mais nos enganar e pensar que nós estamos apenas aqui, vindo para a igreja, voltando para casa. Os tempos que estamos vivendo sobre a terra são os tempos difíceis. São tempos em que nós precisamos, como igreja do Senhor, se levantar, sair da nossa zona de conforto e pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, porque existem pessoas sendo enganadas pelo diabo aí fora, sendo levadas para o inferno, porque não existiu alguém que trouxe uma palavra para ela de conforto, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de libertação para ela. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, porque os céus, eles têm grande expectativa em relação a nós, e a terra, ela espera por nós. Você sabia disso? Lá no céu, o Senhor tem grande expectativa em relação a você. E a terra está esperando para ver o que você vai fazer. Nós já estamos quase concluindo este ano. E o que nós fizemos até agora em favor do reino de Deus? Como nós nos colocamos em favor daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas? Como nós nos dedicamos à obra do Senhor, ainda neste tempo que nós estamos vivendo? De que forma nós levamos essa obra? De que forma nós levamos este reino? De que forma nós nos enganjamos nesta obra que o Senhor tem para nós? Os céus têm grande expectativa, mas a terra espera por nós. E hoje, nesta manhã, eu vou trazer aqui um exemplo de uma mulher. Uma mulher que, apesar de ela ser o que ela era, ela foi um instrumento nas mãos de Deus. E ela se chama Raabe. Então nós vamos ver como essa mulher, ela se colocou na mão do Senhor para ser um instrumento nas mãos dele e marcar a sua geração, marcar o seu tempo e marcar todas as gerações que vieram depois dela. Porque essa mulher marcou todas as gerações que vieram após ela. E o que eu e você então precisamos fazer para que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor? De que forma eu e você precisamos fazer para que nós possamos, fazer aquilo que o Senhor determinou para nós? A palavra do Senhor diz lá em Jeremias que mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, eu já preguei sobre isso, o Senhor já havia determinado algo para nossas vidas. E será que eu e você temos cumprido aquilo que o Senhor determinou para nós? Será que nós temos feito aquilo que o Senhor tem nos dito e tem nos ordenado para fazer? Como eu e você podemos ser um instrumento nas mãos de Deus? Nós vamos aprender com essa mulher de que forma ela fez para que ela pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém, queridos? Vamos ler aí o versículo 2:1. A palavra do Senhor diz lá no versículo 2:1 que aquela mulher, que os dois espias, eles foram até Jericó e eles entraram na casa de uma prostituta. Eles foram ali para reconhecer a terra, eles foram para olhar aquela terra e eles entraram na casa daquela prostituta, daquela meretriz chamada Raabe. E eles se hospedaram ali. A palavra do Senhor, querido, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o Senhor enviou aqueles homens até a casa daquela mulher, havia um endereço já certo do Senhor para a transformação na vida daquela mulher. Eu ontem estava contando um testemunho dizendo que a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Porque muitas vezes aquela oportunidade ela não voltará mais. Eu lembro que quando eu estava no trabalho, uma certa época, e eu ali
naquele lugar ali onde, nas obras sociais, Irmã Dulce, lá eles não deixam pregar o evangelho assim. Porque lá eles são católicos, então pregar o evangelho lá é muito complicado. E quando eu entrei lá, já haviam me falado sobre isso. E eu falei assim, Senhor, como é que eu posso ser um instrumento teu aqui neste lugar, já que as pessoas aqui neste lugar não deixam que a gente pregue o evangelho? E eu pedi a Deus uma capacidade de como falar, porque eu não sabia como falar às pessoas. Eu dizia, Senhor, que o Senhor possa usar a minha boca para falar a essas pessoas que estão aqui enfermas, pessoas que estão aqui depressivas, pessoas que estão aqui, muitas delas foram abandonadas pelos familiares. Os familiares entregaram elas obras, e as obras continuam cuidando dela, porque não tem ninguém que cuide dela. De que forma, Senhor, eu posso ser um instrumento nas tuas mãos neste lugar? E eu pedi ao Senhor capacidade, porque quando nós pedimos ao Senhor capacidade, Ele nos capacita. E eu falava assim, Senhor, como eu poderei fazer? Me ensina e me mostra as pessoas que eu preciso falar da tua palavra, falar daquilo que o Senhor pode fazer. Eu lembro que em um determinado momento existia um senhor que estava ali num leito de hospital, naquele leito, e ele sentava sempre do ladinho, no cantinho. Aqueles leitos eram muito cheios, mas às vezes eram 6 pessoas, 7 ou 8 pessoas no mesmo leito. E aquele senhor estava ali, sentado na hora da minha visita, eu fazendo as visitas, conversando, como foi que passaram o dia, como foi que aconteceu. Eu perguntava as coisas mesmo que nós, como enfermeira, fazíamos a nossa visita. E o Senhor, quando eu passei por aquele quarto, o Senhor me incomodou muito forte. O Senhor dizia, olha, prega o evangelho a esse senhor. Mas eu fiquei assim, Senhor, será que essa voz é a minha ou é a tua? Senhor, se for a tua, o Senhor me fale nesta hora, quando eu sair desse quarto, o Senhor vai fazer eu voltar. E eu, Senhor, mas como eu vou falar? Porque naquela época eu ficava assim, muito tímida, porque a timidez ela impede de pregar o evangelho. E eu ficava assim, como eu vou falar? Senhor, nessa hora me ajuda, eu não sei o que falar a ele, porque ele me contou a história dele, de como ele chegou. Ele não era daqui, ele era do interior, porque lá naquele lugar muitas pessoas do interior, elas vão para lá porque elas sabem que tem várias especialidades ali no hospital, então elas podem se cuidar ali, Então aquele senhor me contou sua história, e quando eu saí do quarto dele, o Senhor falou, volte. Senhor, eu não sei o que eu vou falar para ele, o que eu irei falar a esse senhor. Eu não sei o que eu irei falar. E a gente, conforme ele estava vivendo ali naquele hospital, a gente já tinha visto que ele na verdade, ele era uma pessoa diabética, ele tinha perdido já uma perna. E ele havia amputado a perna dele. E ele estava ali muito triste, porque ele tinha perdido a sua perna. Ele me contando, ele dizia, minha filha, e agora como é que eu vou viver com uma perna só? E eu querendo falar de algo para ele, de Jesus, eu sei o que eu vou falar. Aí quando o Espírito Santo disse, volte para falar com esse homem. E eu cheguei ali, comecei a falar a ele, e disse assim, olha, eu não sei o que vai ser o seu amanhã, mas eu sei que existe um Deus que Ele pode te salvar. Existe um Deus que, independente de te curar ou não, você pode ter a vida eterna. E eu comecei a pregar para aquele senhor ali, bem no cantinho, baixinho, falando com ele. Porque sempre vinham lá, não sei se até hoje, mas sempre vinha um padre. O padre passava em todos os leitos, jogava aquela água benta, que por sinal até teve uma hora que na hora que ele jogava aquela água benta, eu até ficava ali, porque ele jogava e não se importava com quem tivesse, qualquer pessoa pegava. E aí eu comecei a falar do Senhor Jesus para aquele homem, e eu perguntei, o senhor quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele disse, minha filha, eu já até aceitei Jesus, mas eu saí dos caminhos dele. Eu disse, mas hoje o Senhor pode voltar. Eu não sei o que será amanhã, mas eu quero dizer ao Senhor hoje, que hoje o Senhor pode ter a vida eterna. E naquele momento ele aceitou a Jesus ali naquele lugar, eu orei por ele. E quando eu cheguei no outro dia, naquele hospital, aquele senhor tinha falecido.
porque ele tinha tido complicações à noite. Infelizmente, quem depende de hospital público não tinha uma vaga na UTI para ele. Foram feitas várias coisas para que ele pudesse sobreviver, mas infelizmente não tinha como, não tinha vaga em UTI. E eu vi ali o Senhor me usando como um instrumento nas mãos dele, na vida daquela pessoa. Muitas vezes a oportunidade ela não volta, queridos. É só aquela hora, é só aquele momento que o Senhor nos dá, né? Como você que está aqui, o Senhor te está dando essa oportunidade para você estar aqui hoje, mas você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Você não sabe se amanhã você está vivo ou você está morto. Você não sabe se amanhã você está aqui ou você não estará aqui. Quem sabe o Senhor amanhã mude o curso da sua vida, lhe leve para outro lugar, e o que vai ser da sua vida? Nós precisamos aprender que o Senhor nos colocou nessa terra com um propósito. O Senhor nos colocou nessa terra como instrumentos nas suas mãos. E essa mulher, que é uma das primeiras atitudes que nós precisamos tomar para que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor, é que nós precisamos romper com o passado. A palavra do Senhor diz que quando aqueles homens foram até aquela casa, eu creio que o Senhor estava enviando aqueles homens até aquela casa daquela mulher, porque o Senhor queria transformar a vida daquela mulher. Ela vivia uma vida de prostituição. Ela precisava de uma transformação, ela precisava ser liberta daquela vida, porque muitas vezes também a pessoa ela se acostuma com aquela vida e ela precisa de uma libertação. Ela precisa ser curada. E eu vejo o Senhor enviando aqueles homens até a casa daquela mulher, porque aquela mulher precisava de uma transformação na sua vida. Ela precisava ser liberta. Ela precisava romper com o passado dela. O Senhor estava dando a ela uma oportunidade de ela viver um tempo novo para Ele. O Senhor estava dando uma oportunidade de ela largar, de ela deixar as coisas velhas, a vida dela que ela vivia para trás, e viver o novo dele a partir daquele momento. Para que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor, nós precisamos romper com o nosso passado. Muitas vezes nós vivemos, mas o passado fica o tempo todo nas nossas costas. Nós levando no passado aquele fardo, aquela miséria, aquela situação, aquele problema nas nossas costas, aquilo que nós fizemos no passado, nós não conseguimos nos libertar. Mas eu quero dizer a você hoje, nesta manhã, que a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo Jesus, ela é nova criatura. As coisas velhas têm que se passar e tudo se fará novo. Tudo, o Senhor não diz apenas isso, mas Ele disse: tudo se fará novo. Raabe poderia não ter hospedado aqueles homens na sua casa. Mas por que ela hospedou? Porque ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ela já tinha ouvido falar do Senhor dos Senhores. Ela já tinha ouvido falar do que aquele povo, quando eles estavam no Egito, do que o Deus deles fez quando eles estavam no Egito. Das maravilhas que o Senhor fez em relação àquele povo. E ela disse: como eu poderei perder essa oportunidade nesse momento de ser transformada, de ser curada, de ser liberta? Pode entrar na minha casa, entre, porque eu quero receber uma transformação na minha vida. Ela queria viver um tempo novo. Ela queria viver num tempo de abundância e não mais viver aquela vida de miséria que ela estava vivendo. Porque, queridos, as mudanças elas só ocorrerão mediante a nossa atitude. Nada na vida acontece sem atitude. Para você vir aqui hoje, você precisou tomar uma atitude, não foi? Acordar cedo, né? E às vezes voltou para cá, mas disse: não, eu vou voltar, mas eu vou voltar para a igreja, eu vou ali para a igreja porque eu preciso ouvir a palavra do Senhor, assim como eu, né? Mesmo assim, diante de talvez você cansado, mas você disse assim: não, mas eu tenho algo com o Senhor hoje, nesta manhã, eu preciso ir para a casa do Senhor, eu quero ouvir a voz dele, eu quero ouvir a palavra que ele tem para a minha vida, porque as mudanças na nossa vida, elas só vão acontecer se nós tomarmos uma atitude. Nós não podemos viver a vida inteira diante dessas situações, vivendo o nosso passado o tempo todo, trazendo à tona o nosso passado. Nós temos que viver o novo de Deus, querido.
Nós já estamos terminando o ano e nós precisamos viver o novo de Deus na nossa vida. Nós precisamos, como diz a palavra, viver de glória em glória e de vitória em vitória. Para que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Já disse um certo poeta, ele disse, é nos piores momentos que você tem a oportunidade de mostrar a força das suas convicções e a grandeza da sua atitude. É nos piores momentos que nós temos a oportunidade de mostrar a nossa convicção e a grandeza das nossas atitudes. Se você quer viver como um instrumento nas mãos do Senhor, rompa com o passado. Rompa com o passado, deixa o passado para trás, porque o Senhor tem um novo dele para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? A segunda atitude que eu tenho que tomar para que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor é que não é só ser um instrumento, mas você tem que buscar estratégias de como ser esse instrumento nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor diz lá no versículo 2 a 6, pode botar aí, Josué 2, 2. A palavra do Senhor diz que, olha o que essa mulher fez para que ela pudesse ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ela disse, então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse, é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram, e ide após eles depressa, porque eu os alcançarei. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o eirado. Não é apenas ser um instrumento, mas é buscar a estratégia de como ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando eu fui pregar o evangelho àquele homem, eu disse, Senhor, como eu pregarei? Como eu falarei da tua palavra? Como eu serei um instrumento nas tuas mãos aqui? Já que hoje, queridos, nós ainda podemos pregar o evangelho. Mas ontem, conversando com a pastora Andréia, ela estava dizendo que existem lugares aí que você não pode pregar. Ela disse que já esteve em vários países. Ela já esteve no Camboja, já esteve no Vietnã. E tem lugares que você não pode nem pegar a palavra de Deus. Ela disse que chegou num lugar que as pessoas lá, sabe como é que elas liam a palavra de Deus? Elas rasgavam a folha da Bíblia e passavam para cada um estar lendo a Bíblia, porque não podia ter acesso à palavra de Deus dessa forma como nós temos acesso. Lugares que você não pode entrar dizendo que é um evangélico, ou é pastor, ou é uma pessoa que segue a crença do evangelho, e nós podemos fazer aqui no Brasil. Nós podemos andar com nossa Bíblia. Nós podemos ler a Bíblia, nós podemos ir para qualquer lugar aqui no Brasil e não tem isso. Mas existem lugares que assim não mais pode fazer. E nós precisamos buscar do Senhor, para sermos um instrumento na mão do Senhor, nós precisamos buscar a estratégia de como fazer a obra dele, de como ir e pregar o evangelho, de como fazer com que aquelas vidas se convertam ao Senhor, que sejam libertas, de que sejam curadas, de que recebam do Senhor um renovo dele. Porque o Senhor estava ali naquele momento, entrando na casa daquela mulher, ele também estava querendo ver qual era a sua atitude. O que ela iria fazer em relação àqueles homens? Se ela iria entregar aqueles homens, ou se ela iria esconder como ela fez? Para que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor, nós precisamos buscar as estratégias. Não podemos fazer de qualquer forma. Seja onde você tem a sua reunião de célula, seja onde você tem o seu trabalho, seja lá na sua escola, na sua faculdade, busque uma estratégia do Senhor, para que você possa ser um canal de bênção lá onde você está. Porque aqueles homens, para ter acesso à cidade, só poderiam por aquele lugar também. E aquela mulher protegeu aqueles homens de uma forma estratégica. Ela poderia morrer, poderia, mas ela disse, não, eu quero ser aqui um instrumento nas mãos de Deus.
Eu quero viver para ser um instrumento nas mãos do Senhor a partir de agora. Qual a estratégia que você tem feito para ser um instrumento nas mãos de Deus? Porque, querido, para lá onde nós não vamos levar nada. A única coisa que nós vamos levar são as vidas que nós ganhamos para Jesus. A única coisa que nós vamos levar são aquelas vidas que nós curamos, que nós libertamos, que nós protegemos, que nós guardamos, que nós oramos. São essas vidas que se converteram ao Senhor Jesus. É isso que nós iremos levar. Nada mais que está aqui nessa terra nós vamos levar. Qual a estratégia que você tem usado para ser um instrumento nas mãos do Senhor? Lá na sua família, lá na sua célula, entre aqueles que você trabalha, lá onde você está na sua escola, na sua faculdade. Qual a estratégia? As pessoas conhecem você? Elas sabem quem você é? Ou você é um 007 lá na sua faculdade? Ou você é um 007 lá na sua escola? Ninguém pode lhe conhecer como um cristão. Como você tem usado aquilo que o Senhor tem te dado? De que forma você tem usado aquilo que o Senhor te deu um dia, mesmo antes de você nascer, o Senhor já estava colocando em você. E como você tem usado isso que o Senhor tem te dado? Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, envia a estratégia. Assim como Esté, assim como tantos outros homens que estão na Bíblia, que usaram de estratégias para poder vencer um povo, para poder resgatar uma nação. Como você tem sido usado como instrumento nas mãos de Deus? De que forma você tem pedido ao Senhor a estratégia para que o Senhor possa te enviar a uma vida, para que o Senhor possa te enviar vidas até você, porque vão chegar vidas até você precisando da sua ajuda. E creia o que eu estou falando. Existem vidas que só você pode tocar. Peça ao Senhor hoje, nesta manhã, uma estratégia. E essa é a segunda atitude que você precisa ter para você ser um instrumento. Estratégia. Assim como Raabe teve uma estratégia para proteger aqueles homens e ser um instrumento nas mãos de Deus, peça ao Senhor estratégia hoje, nesta manhã. A palavra do Senhor diz lá no versículo 9 a 11. Pode colocar aí, versículos 9 a 11. A palavra do Senhor diz que aquela mulher escondeu aqueles homens ali. Por quê? Porque aqueles homens, assim como toda a nação de Israel, aquele rei, ele estava muito preocupado com aquele povo. Aquele povo, ele era muito numeroso. E aquele povo já tinha acontecido várias coisas, como diz aqui a palavra, que aquele povo de Jericó ali, então, ele estava apavorado com o povo de Israel. Porque eles já tinham ouvido falar que aquele povo tinha, que o Deus dele tinha feito tantas coisas ali no Egito, que o Deus dele tinha feito com que o faraó e os seus soldados todos entrassem debaixo, morressem, né, morressem afogados. Então eles estavam ali apavorados. A palavra do Senhor diz que eles estavam tão apavorados que tinham pessoas que chegavam a desmaiar de medo do povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, pode passar, ela começou a se posicionar em fé. E ela tinha uma fé, assim como nós temos fé. E ela começou a dizer, olha, eu quero pedir algo a você. E ela fala aí, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste totalmente. Pode passar. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nós vimos pelas palavras dela que ela era uma mulher que tinha fé no Deus deles. Para que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor, nós precisamos nos posicionar em fé. Nos posicionar em fé, porque uma conquista, ela exige um posicionamento de fé. Se você não posicionar-se em fé, você não vai conseguir conquistar a tua família.
Se você não se posicionar em fé, queridos, ontem eu estava ouvindo um testemunho, e a pior coisa, queridos, é quando nós estivermos lá na glória com o Senhor, e nós não vemos os nossos filhos conosco. Nós não vemos a nossa parentela ali. Nós não vemos aqueles que nos cercam ali. Isso vai ser a pior coisa. Enquanto nós podemos, nós temos que nos posicionar em fé e começar a pregar aquilo que o Senhor determinou para nós, fazer aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos, porque uma conquista, ela exige um posicionamento de fé. Essa mulher, ela tinha fé no Deus de Israel. Ela disse, não existe outro Deus em cima no céu e aqui embaixo na terra como esse Deus. Ela passou por diversas situações ali, mas ela continuou firme, dizendo, eu quero receber uma transformação do Senhor, eu quero ser um instrumento na mão dele aqui agora, eu quero poder ajudar esse povo de uma certa forma a cumprir aquilo que o Senhor tem determinado, eu vou ser um instrumento nas mãos dele aqui agora. Ela teve a sua casa arrombada pelos soldados, os soldados foram na sua casa, começaram a vistoriar tudo dentro da sua casa, e em nenhum momento ela recuou. Ela disse, eu vou continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Quantas vezes a gente recua por causa das situações, quantas vezes a gente recua por causa dos problemas, e a gente começa a recuar e a não fazer aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Assim como nós precisamos nos posicionar em fé para sermos aquilo que o Senhor determinou no seu coração. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 11:6, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Comece a olhar de uma forma diferente para aquela tua família. Comece a se olhar de uma forma diferente. Comece a ver aquelas pessoas na sua sala, na sua escola, de uma forma diferente. Às vezes aquela pessoa, ela é daquele jeito, não porque ela quer, porque muitas vezes a vida fez ela viver daquele jeito. Nós precisamos nos posicionar em fé, porque o Senhor quer fazer uma grande obra sobre essa nação. Eu não estou falando apenas do São Caetano, eu estou falando sobre esta nação. E nós fomos levantados aqui no bairro do São Caetano, em Salvador, na Bahia, para fazermos uma grande obra neste bairro. Precisamos nos posicionar em fé. Precisamos, ser um instrumento nas mãos de Deus aqui neste lugar. Não falar, mas fazer. Mas tomar uma atitude. Mas ir até ele, mas ir até ela. Mas falar daquilo que o Senhor mandou falar. E fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Nos posicionar em fé. Porque quando nós somos instrumento nas mãos de Deus, queridos, assim como aquela mulher, você não vai só salvar a sua vida, você vai salvar toda a sua família, todos aqueles que te cercam, todos aqueles que estão ao teu redor. Aquela mulher, quando ela se posicionou e disse, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor, ela não salvou só a sua vida, ela salvou a vida de toda a sua família. O Senhor quer usar a sua vida para impactar a vida de outros. Principalmente os da tua casa. Coloque aí 1 Timóteo 5:8. Como é que nós podemos professar a fé se não salvamos os da nossa casa? A palavra do Senhor diz, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. O que você tem feito pela sua família? Aquela mulher disse, olha, eu vou ser salva, mas eu não quero só ser salva, eu quero salvar também minha família. Porque aquela terra ali, o povo de Israel iria entrar sobre aquela terra. Iria tomar aquela terra. Mas ela disse, os muros de Jericó vão cair abaixo, mas eu quero ser salva. Eu quero não somente eu, mas toda a minha família, eu quero que salve também.
E lá em Josué 6, lá na frente, a palavra do Senhor diz que quando aqueles homens entraram naquela terra, eles começaram a rodear aquela terra, eles começaram a tocar as trombetas sobre aquela terra. Aqueles muros de Jericó caíram abaixo, mas a família de Raabe e toda a sua família foi salva. Como você tem sido um instrumento de Deus na sua casa? Raabe se tornou um exemplo para os da sua casa, porque ela foi um instrumento de Deus. Ela se tornou um exemplo para toda uma geração futura. Como temos nos posicionado em relação àqueles que nos seguem. Porque você não vai viver a vida inteira nessa terra. E aqueles que te seguirão, como essas pessoas vão ver você? Como elas olham para você? De que forma elas te veem? Como elas olham para você e dizem o que elas têm dito de você? Nós precisamos salvar não só a nós, mas também aqueles que nos seguem, aqueles que nos rodeiam, aqueles da nossa família. O Senhor quer fazer a obra, mas para que Ele possa fazer a obra, nós precisamos de instrumentos para que a obra seja feita. Por isso que o Senhor diz lá em Isaías, como pregarão se não há quem pregue? Como eu posso ir se não tem quem vá? Não perca a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Assim como aquela mulher que se tornou um instrumento nas mãos de Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela se tornou tanto um instrumento nas mãos de Deus, que ela fez parte da linhagem de Jesus. Imagine se aquela mulher tivesse negado aqueles espias a entrarem na sua casa. Imagine se aquela mulher tivesse se negado a não ser um instrumento nas mãos de Deus naquela hora. Provavelmente ela não estaria na linhagem de Jesus. Mas ela disse, eu quero hoje ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero hoje fazer a vontade daquele que veio e que virá e que um dia voltará. Eu quero hoje não mais viver essa minha vida pacanha, essa minha vida de inércia. Eu quero sair dessa inércia, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero hoje me posicionar para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Hoje eu quero, assim como aquela mulher... Hoje o Senhor te chama para ser um instrumento nas suas mãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.